Paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é a vossa irmã em Cristo, a missionária, serva do Senhor, irmã Denise. Faz algum tempinho que eu não gravo minhas reflexões, né? E hoje o Senhor me concedeu essa oportunidade. A verdade, irmãos, que o Senhor tem me dado, não é, essa oportunidade de estar com esse canal para transmitir a palavra do Senhor. E é baseado, né, nessa motivação que tenho de anunciar a palavra do Senhor, que o Senhor colocou uma reflexão no meu coração. O Espírito Santo, não é, durante esses dias tem falado ao meu coração sobre exatamente esta crise, né, em nosso país, esta crise econômica que tem se estendido e se agravado. Porém, o Senhor tem me dado uma palavra de conforto, de consolo para os seus servos, para a sua igreja, e eu quero estar, né, compartilhando com os irmãos, com a igreja do Senhor. Está em Abacuque, é o capítulo 2 e o versículo 4, a última parte do versículo, muito conhecido, que diz assim: mas o justo pela sua fé viverá. Repetindo, Abacuque, capítulo 2 e o versículo 4, a última parte: mas o justo pela sua fé viverá. A verdade, irmãos, que nós temos, não é, a palavra do Senhor, que ela é, não é, a bússola, ela é lâmpada para os nossos pés, ela que nos alimenta, ela que nos lava, que nos, né, penetra em nossas vidas, nos ensina, nos corrige, nos admoesta. E o que estamos vivendo nesses últimos dias, parece que estamos vivendo no período do profeta Abacuque, naquele contexto, né, que eu não quero me alongar, mas rapidamente, né, falar do contexto do profeta Abacuque, em que ele estava ali, vamos dizer assim, indignado com a corrupção existente em Judá. A nação de Israel já havia sido levada cativa às 10 tribos do norte, né? E estava ali agora a nação de Judá, a tribo de Judá, também, não é? Com um juízo iminente. Por que iminente? Porque o Senhor advertia o povo ao verdadeiro arrependimento e o povo não queria o arrependimento. Então o profeta, ele alça sua voz, ele clama e diz: até quando, Senhor? Até quando verás injustiça? Até quando, Senhor? E ele começa a clamar, ele começa a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor uma intervenção, né? E para o seu espanto, Deus diz que ia trazer os caldeus, a grande nação babilônica, para ser um chicote, não é? Para ensinar a Judá através do castigo. E todos nós sabemos que assim sucedeu, foram levados cativos e passaram 70 anos na Babilônia. A verdade é que no meio dessa angústia, desse clamor, o profeta, ele obtém do Senhor ali, ele tem essa revelação de que Deus ia tratar com o povo, mas que o ímpio ia perecer, porém o justo ia viver pela fé. E durante, como eu disse, esses dias, o Senhor, o Espírito Santo, me levava a ler este livro, este livro do profeta Abacuque. E eu comecei a
a entendermos que realmente, né, como nós vemos que o apóstolo Paulo também, a carta aos Romanos, ele vem dizer que o justo viverá pela fé, ele vem reiterar, não é? E nós vemos que a verdade, nós não podemos nos conformar com este mundo, com a igreja. Nós não podemos nos adequar aos padrões desse mundo. Então, nós vemos uma podridão moral, não é? O homem cada vez mais se ensoberbecendo, se orgulhando, não é? E esse orgulho tem levado o homem a uma morte eterna. Não querem olhar para o Senhor, não querem se lembrar do Criador, não é? E nós vemos o grito, não é? O clamor da igreja. A igreja, a igreja invisível, a igreja que não é vista pelos homens, mas somente pelo Senhor, não é? O Senhor, ele conhece os verdadeiros adoradores. Ela clama, como fez o profeta Abacuque, ela clama nos 4 cantos do planeta, pedindo ao Senhor, não é, que venha sobre tudo, né, socorrer o oprimido, o justo. E o Senhor, né, ele traz essa palavra aos nossos corações, que nós iremos viver pela fé. Que aquele que não faz a vontade do Senhor, ele vai perecer. Mas a igreja não, a igreja, ela avança. A igreja não pode, a igreja que tem, aleluia, que está ligada, a igreja que está em contato, como diz o hino da harpa, com o Senhor, ela não pode temer nem se preocupar. Não é? Nós vemos no começo do livro, no capítulo 1, Abacuque ali, até quando, clamando, pedindo, mas aí o Senhor no capítulo 2 revela ali que trazer juízo, que era para ele subir na torre e dizer, e para que fosse de uma forma que em letras grandes, escreve em letras grandes, para que até que passe correndo possa ver. Esse é o papel da igreja, que não se cansa de dizer que o juízo do Senhor está vindo sobre os ímpios, sobre aqueles que praticam iniquidade, que não querem se arrepender. Mas também tem um consolo para o justo, que ele vai viver pela fé. E é por isso que no capítulo 3, o lamento que começa no capítulo 1, acaba o livro no capítulo 3, em louvor. Todos nós conhecemos, a partir do capítulo 3, versículo 17, ele canta que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vacas, não haja mantimento, não venha haver nada, ele ia se alegrar no Deus da sua salvação. É um retrato, né, do justo, da igreja que é justificada pelo Senhor Jesus. Não devemos, irmãos, ficarmos preocupados, porque Jesus, ele disse, olha, não vos preocupeis com o que é vez de comer ou de beber, eu cuido de vós. E se ele disse, irmãos, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós vemos que quando o Senhor fala para o Moisés, né, ir até o Egito e tirar o povo de Israel do Egito, não irmãos, nós vemos milagrosamente o Senhor dizendo, leva-os para me fazer uma festa no deserto. Me perdoe, irmãos, que eu estou um pouco gripada. E na trajetória do povo de Israel, não tinha mercado, não tinha lojas, mas a Bíblia diz que o Senhor proveu a roupa, não se rasgou, ela crescia junto ao corpo daquele povo. O Senhor mandava um maná, o Senhor fazia um milagre, fluía água da rocha, o Senhor, aleluia, fez chover codornizes no deserto. O Senhor operou grandes milagres, abriu o mar vermelho. E o Senhor é o mesmo Deus que nos tirou, aleluia, do reino das trevas e nos transportou para o seu reino de luz.
e ele disse, aleluia, glória a Deus, que ele cuida de nós, que nós não podemos, irmãos, temos uma mente, como eu disse, um entendimento como o mundo tem, limitado, a nossa mentalidade ela é ampla, nós temos que entender que participamos de um reino eterno, do reino de Deus, aleluia, glória a Deus, e que o Senhor está com o controle em suas mãos. Eu gosto muito do capítulo 40 do profeta Isaías, o grande profeta messiânico, em que ele diz que o Senhor está sentado sobre o globo da terra, aleluia, glória a Deus. E nós vemos claramente quando ali o Senhor, o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, o inspira ali, o grande profeta Isaías, aleluia, no capítulo 40, versículo 17, ele diz, todas as nações são como nada perante ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Aleluia, glória a Deus. Ainda, glória a Deus, no versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Oh, glória! Irmãos, o nosso Senhor é grande, é tremendo. Então, irmãos, não devemos, aleluia, nos conformar, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos segundo o vosso entendimento. E a mensagem do Senhor para a sua igreja é que nós iremos viver pela fé. O juízo do Senhor vai ser executado, queira o homem ou não queira. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos, irmãos, a história, glória a Deus, que todos os impérios, todos os Césares, todos os faraós, todos os grandes homens da história, não é, da história política do mundo, eles passaram e eles vão passar, mas o nosso Deus subsiste eternamente. Oh, glória a Deus. É por isso que a sua palavra nos aclama dizer que o justo pela sua fé viverá. Então é um alerta, não é? Eu acho muito maravilhoso, né, a palavra do Senhor em Apocalipse, né, o Senhor reiterando, dizendo que quem é sujo, suje-se mais ainda, quem é santo, santifique-se mais ainda. O Senhor, ele não quer algo forçado, não é coercivo, não, ele quer algo o que nós venhamos entender, que as pessoas venham entender, aleluia, glória a Deus, que precisamos da sua palavra para nos comportarmos, para agirmos, né, neste mundo. E nós vemos, irmãos, a corrupção, como eu disse no livro de Abacuque, era um dos fatores gritantes da época. O que é um contexto dos nossos dias atuais, não é? É um contexto explícito dos nossos dias atuais. Nós vemos a corrupção sendo um dos fatores, né, da nossa nação. Aqui no capítulo 2 de Abacuque, e o versículo 7, a partir do 7 diz assim: porventura não se levantarão de repente os teus extorquiadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo, porquanto despojaste as muitas nações, todos os demais povos se despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daquele, versículo 9, que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal.
vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que afunda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, a verdade é que estamos vivendo o princípio das dores. Como eu disse, a corrupção, não é? O Senhor tem visto. Não pense os homens que podem agir, não é? De maneira, uma iniquidade, um pecado voluntário, algo que eles têm feito demasiadamente todos os dias, corrupção em cima de corrupção, oprimindo o pobre, o órfão, a viúva, a qual o Senhor defende o desamparado. E nós vemos os homens passando como tratores, não é? Pensando que estão se dando bem. Não vai passar desapercebidos. Nós sabemos que o Senhor irá julgar. Em Apocalipse diz que o Senhor julgará todos os povos, todas as nações, todos os joelhos se dobrarão perante Ele. Mas a verdade é que o Senhor tem juízos específicos. Nós vemos nosso país, não é? Um crescimento espantoso também dos evangélicos, no entanto, buscando seus próprios interesses, como a nação de Israel, um povo escolhido, né, descendentes de Abraão, como também a igreja é, porque todos que creem são filhos de Abraão, mas falando no contexto histórico, Deus chama Abraão e faz uma grande nação, e o Senhor, através daquela nação, sai dali o nosso Salvador Jesus, não é? Ele veio, irmãos, para os oprimidos. O seu olhar, a sua perspectiva nunca foi para o grande, não foi para fazer aliança com os grandes da terra. A sua perspectiva veio, primeiro, irmãos, nós vemos o Senhor escolhendo uma mulher humilde como Maria, não é? Uma camponesa, assim como podemos dizer, para ali ela conceber, ela trazer, né? Ela ser um instrumento para que o Senhor Jesus viesse estar conosco, Emmanuel, não é? E nós vemos o olhar de Deus pelo pobre, para aquele menos favorecido. Então nós vemos os grandes da terra maquinando, corrompendo, destruindo, mas o Senhor nosso Deus, como eu li em Isaías, Ele está sentado no globo da terra e Ele considera as nações como nada. Ele tem juízos específicos para o Brasil, sim, tem, como para muitas outras nações que escolheram o pecado, que escolheram ser inimigo de Deus, porque amam mais o sistema do mundo, o mundo jaz no maligno. E o apóstolo Tiago, na sua epístola, diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então o Senhor tem colocado pé, não é? E Ele vai colocar, porque a Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo. E isso vai para cada um de nós, irmãos. Se há algo que o Senhor detesta, é a soberba de tantas vidas, de governantes, de pais de famílias, de muitas pessoas que não se prostram, que não se dobram. E aí eu volto a dizer, Tiago em sua epístola, ele vai dizer: converta-se o vosso riso em pranto, é tempo de chorarmos, é tempo de estar aos pés do Senhor. E voltando para a igreja tem se corrompido, a igreja que até diz que serve a Cristo, que ama a Cristo, mas com suas obras ela é mentirosa. Não é? Porque a igreja que serve ao Senhor Jesus Cristo, ela tem identidade de Cristo, ela não se corrompe, ela não busca seus próprios interesses, mas ela
pela fé. O justo pela fé vive. E nós vemos homens como o apóstolo Paulo diz ao seu filho na fé, na carta ao Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, que haveria tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, ingratos, mais amigos dos deleitos do que amigo de Deus, sem afeto natural, não conseguem olhar, né, para o ser humano e ter compaixão, mas olham para a aparência. E é muito triste, mas o grande eu sou, o eterno, o Adonai tem olhado também, e ele vai trazer juízos sobre aqueles que dizem que é e não são, aqueles que estão se aprofundando mais ainda em praticar a iniquidade, e o que resta para o remanescente, oh aleluia, fiel, é esta palavra, que o justo viverá pela fé. O justo pela fé viverá. Por isso, meu irmão, alegra o teu coração. E a revelação do Senhor para mim, para a sua vida, é nesse estado de crise, de incerteza. O Senhor tem nos revelado, aleluia, glória a Deus, que Ele não está com os olhos fechados a tudo isso, mas Ele vai trazer a juízo, Ele vai tratar e Ele vai nos, aleluia, glória a Deus, cuidar de nós, Ele vai continuar, aleluia, nos guiando, aleluia, até a Canaã celestial. Fique com esta palavra. Glória a Deus, e ouse a louvar ao Senhor. Mas, irmã Denise, eu não estou vendo nada, o meu armário está acabando com comida, olha, não tenho emprego. Saiba de uma coisa, o justo pela sua fé viverá. Fique com esta palavra. Não interessa como o Senhor vai fazer, nós não podemos saber, não é? Eclesiastes fala que nós não sabemos como o Senhor executa as suas obras. Mas, não é que diria Elias, né? Elias ali cansado, e o Senhor envia o povo com carne e pão. Deus deu ordem ao corvo, né? Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Pedro também, né, ali, quando o Senhor faz uso do seu barco e diz, olha, lança-se a um mar alto, glória a Deus. O Senhor disse aos peixes, fiquem aí esperando, porque o meu servo vai ouvir a minha palavra e ele vai, aleluia, crer, aleluia, na minha palavra. Então, nós, servos do Senhor, não devemos estarmos preocupados, né, com mantimento, com tudo aquilo, porque está garantido já que o Senhor irá cuidar de nós. A nossa preocupação maior, glória a Deus, é não deixarmos que o desespero tome conta do nosso coração e nós venhamos parar de louvar. Mas como Abacuque, aleluia, glória a Deus, vamos cantar e nos alegrar no Deus da nossa salvação. Que Deus abençoe você. Você que ainda não é cristão, você ainda que não serve ao Senhor, que está ouvindo essa palavra. Como posso ser justo? Pela a carta aos Romanos, capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. Ali está, aleluia, a receita. Sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus. Temos paz com Deus e temos entrada a esta graça, sabendo, aleluia, que a tribulação vai produzir a experiência, a paciência, a paciência, a perseverança, a esperança, aleluia, e nossa esperança um dia é chegar em Canaã celestial. Portanto, você que não serve ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele, entrega tudo a ele e tudo mais ele fará e nos conduzirá em segurança, aleluia, glória a Deus, a cidade, a nova Jerusalém, aleluia, cujo construtor
e artifício é o Senhor, onde não haverá crise econômica, não haverá cemitério. Aleluia. Outro dia estava louvando em minha casa o hino 422, onde diz que sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Outro hino da harpa, aleluia, que nos salta os olhos de alegria, o 409, que diz: quando o Jordão passarmos unidos e chegarmos no céu, veremos lá como a areia da praia. Os gemidos vai ser muitos como a areia da praia, aleluia. E uma das estrofes diz que a morte jamais alcançará. Diz assim: quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará. Então o justo viverá pela fé, sabendo que nem a morte nos alcançará, porque aquele que crê em Cristo nunca morrerá. Que Deus abençoe. Amém. Irmãos, esse é o meu filho, né? Eu tenho 2 filhos, como falei em outros vídeos que eu fiz. A Alana, né? Elisa, está estudando, está próximo de chegar da escola. Tem o Júnior, Misael Machado Júnior. É esse lindo menino que Deus me concedeu. Continue orando por mim, pela minha família, meu esposo Misael Machado. E também, né, a minha sobrinha aqui, ó. Glória a Deus. Ela que me maquiou, ela que fez todo esse trabalho. Ore por ela, o nome dela é Raíssa Vitória, que ela tem sido uma bênção na minha vida. Tchau, gente, um beijo. Tchau. E até a próxima.